Bom dia a você, Beth, também aos colegas que entraram depois aí no jornal, a Ana, o Valdo, além do Otávio. Olha, aqui ao meu lado o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, faz oposição ao governo Bolsonaro, além de senador, é médico e ex-ministro da Saúde. Então tem 3 propriedades para acrescentar a esse esquenta aqui antes da CPI, senador. Muito bom dia. Começo te perguntando a respeito da irritação dos senadores quanto a declarações que vão contra fatos que são públicos, a ponto de o relator sugerir ali uma agência de checagem para as declarações que estão sendo dadas ali na CPI. Vou usar uma expressão do seu estado. Está rolando ali uma ciranda de maluco em alguns momentos dessa CPI e a sua análise e expectativa para hoje. Bom dia. Bem, bom dia, Vinícius. Na verdade, eu acho que está rolando mesmo. O que acontece é que esse pensamento da extrema-direita brasileira e mundial constrói uma realidade paralela, como é dito. Então, eles começam, inclusive, a acreditar nas próprias histórias que eles criam. Isso em psiquiatria se chama fabulação, mitomania. Então, é o que acontece. Ele fala com a convicção de que as coisas são como ele está dizendo. Só que na prática, hoje, principalmente com o desenvolvimento de rede social, de utilização de vários mecanismos para registrar os fatos podem ser questionados na mesma hora. Daí porque eu achei interessante essa ideia do relator de nós termos aqui um tipo de checagem em tempo real para que de imediato nós possamos apontar as contradições, as mentiras que são a grande marca desse governo. E ontem o ex-ministro Pazuello usou e abusou desse tipo de ação. Só que praticamente foi desmentido de imediato. Senador, é o Otávio Guedes aqui do Rio de Janeiro. Bom dia. Tenho acompanhado com muita atenção suas colocações, sempre muito firmes. Mas o senhor está adotando a estratégia de não fazer perguntas, né? De expor, fazer um resumo, mostrar as contradições, as mentiras, como o senhor diz. Qual é a estratégia por trás disso? Bem, na verdade, as nossas perguntas, elas são feitas, nós preparamos. Acontece que essa definição do regimento, de que o relator pode utilizar o tempo que ele quiser para fazer as perguntas que ele quiser, muitas vezes, quando chega a nossa vez, as perguntas já foram feitas, né? E aí nós temos que aproveitar as contradições das respostas, atacar a estratégia que o depoente está tentando fazer passar. Ontem, por exemplo, a minha estratégia foi essa. Todas as perguntas que eu queria fazer, na prática, elas já tinham sido feitas. Então, me interessava, naquele momento, quebrar uma aparência que havia de que o general estava muito bem preparado, de que ele estava respondendo as questões de maneira coerente, de que ele estava justificando adequadamente tudo o que estava sendo perguntado. Então, nós precisávamos mostrar ali naquele momento que ele estava vendendo uma fantasia para o Brasil. Precisávamos trazê-lo e trazer a população brasileira para a realidade do que está acontecendo. Então, é uma estratégia que às vezes a gente precisa usar, porque a metodologia, eu acho inclusive que poderia ser mudada, porque às vezes é muito cansativo uma pessoa só interrogando por 5 horas, e quando chega a nossa vez, realmente não há muita coisa por perguntar. Senador Humberto Costa, bom dia. Valdo Cruz aqui de Brasília. Senador, Bom dia, Valdo. Uma questão, né? Ontem nós vimos o ex-ministro Eduardo Pazuello meio que querendo dominar o cenário da CPI, né? Dizendo coisas que, se você confronta com a realidade, não batem exatamente com os fatos. Qual vai ser a estratégia do dia de hoje para que não se repita o que aconteceu ontem? E, na opinião do senhor, qual foi a maior mentira contada ontem pelo ex-ministro Eduardo Pazuello? Bem, eu acredito que a estratégia dos nossos companheiros hoje, eu já falei no dia de ontem, vai ser de continuar demonstrando essas contradições e tentando trazer à memória da população brasileira o que foi o real trabalho do ministro Pazuello.
Acho que também vão reforçar muito a ideia de que Pazuello foi tão longevo no cargo, não é porque o presidente mudou as suas ideias sobre a pandemia, não é porque o Pazuello soube lidar com o presidente, é porque Pazuello, na prática, foi um fiel cumpridor de todos os desejos, orientações e ordens do presidente da República. Se nós quiséssemos definir o que foi o Ministério da Saúde nesse período, nós teríamos que dizer que o verdadeiro ministro da Saúde do Brasil nesse período foi o presidente Bolsonaro, não foi o ministro Pazuello. Eu acho que isso vai ser muito ressaltado lá na CPI, porque o Pazuello resolveu assumir todas as culpas, não é? Das inoperâncias do Ministério das Relações Exteriores, dos problemas da Anvisa, da área de comunicação, todo mundo colocou a culpa nele. A gente esperava que ele aqui viesse se defender. E ele, na verdade, aceitou essa culpa e livrou o presidente da República. Então, nós temos que mostrar, e acho que isso vai ser mostrado, que, na prática, Pazuello era um preposto do presidente à frente do Ministério. Quanto à maior mentira, até pelo fato de que foi uma coisa pública, qualquer criança da escola ouviu o presidente da República dizer naquele dia que não ia autorizar de forma alguma a compra da vacina do João Dória. Ainda disse assim, a vacina do João Dória nós não vamos comprar porque ela não é boa. E ele vir aqui para dizer que o presidente da República não deu uma ordem a ele, na verdade foi pior, porque deu essa ordem pelos meios de comunicação e não chegou até ele e disse, vamos mudar isso aqui, não vai ser assim. Então, eu acho que essa foi realmente a maior mentira. Senador, bom dia. Ana Flor, aqui de Brasília também. Senador, ontem, bom dia, o ex-ministro Pazuello ontem falou que encontrava com o presidente da República uma vez por semana. O senhor foi ministro da Saúde em tempos talvez muito mais tranquilos do que agora, uma grande pandemia. O que o senhor acha que isso revela na visão de um ex-ministro da Saúde? Ou que ele não decidia, ou caso ele esteja falando a verdade, demonstra o real interesse que o presidente tinha na situação da pandemia no país? Veja, o Ministério da Saúde é realmente um foco de crise permanente. Às vezes um pequeno problema que começa no interior do Piauí, depois de 2, 3 dias, ele já está na mesa do ministro da Saúde. E os problemas nós sabemos que são grandes dentro de um sistema tão grande, tão amplo, com tantas responsabilidades. E, obviamente, que aquelas crises um pouco maiores, elas exigem não somente de quem está no Ministério a implantação de um gabinete de crise ministerial, como também, dependendo do tamanho, esse gabinete ele deve ser interministerial, ele deve ser comandado pelo presidente da República. No caso dessa pandemia, que é um problema mundial, que é um problema da maior gravidade, que se mostrou dizimador de vidas no nosso país, deveríamos ter, na minha avaliação, um comitê de crise organizado no Palácio do Planalto, com a participação de vários ministros, que se reunisse diariamente, às vezes até mais de uma vez por dia, e que pelo menos uma vez por dia o presidente dele participasse. Então eu acho que não existir uma coisa como essa, ainda que não tivesse essa intensidade de atuação, para mim é uma demonstração da falta de prioridade que o governo deu ao enfrentamento da pandemia, que na verdade é reflexo dessa que eu acredito ter sido a tese adotada pelo presidente da República, que o melhor caminho para controlar o vírus seria permitir a sua disseminação junto à população, na expectativa de criação de uma imunidade coletiva. Então, toda a inércia do governo, toda a omissão do governo, eu creio que está baseado nessa teoria que pode valer para uma gripezinha, mas para uma doença como essa, ela tem um aspecto devastador. Senador, Beth aqui de São Paulo, bom dia novamente para o senhor. Para encerrar, senador, queria saber a opinião do médico também, que conhece bem a urgência desse tema. Queria saber sua expectativa em relação a resultados
práticos e rápidos que a CPI pode dar? Bem, eu vejo com muita preocupação o que nós vamos encarar pela frente, não é? Nós estamos aí na iminência de viver uma terceira onda, ela deve ser talvez até mais brutal do que foi essa segunda, e nós estamos mais despreparados para enfrentá-la, porque a cada dia que se passa, a naturalização de que a pandemia está diminuindo ou vai acabar, termina atingindo uma parte grande da população. Tudo isso com a contribuição do governo, obviamente. Eu acho que a CPI pode cumprir um papel, porque ela é um instrumento de investigação, mas é um instrumento de investigação que faz parte de uma função do Legislativo, que é a fiscalização do Executivo. Esse governo, ele só atua sob pressão para fazer as coisas certas, não é? E, portanto, eu acredito que uma ação firme da CPI, como está acontecendo, e com a criação de um ambiente junto à opinião pública, junto à imprensa no país, vai obrigando o presidente da República e o governo a fazer o que deve ser feito, não é? E, por exemplo, não vamos sair dessa crise sem vacina. Não vamos sair dessa crise sem que nós tenhamos aí mais, pelo menos, um episódio de isolamento social, de confinamento mais forte, ainda que seja regionalizado. Então, eu creio que essa pressão que nós estamos fazendo hoje, e vocês estão sendo parte disso, levando para a população brasileira uma leitura do que aconteceu ao longo desse tempo, o presidente pressionado pelas eleições do ano que vem, pode ser que a gente consiga, juntamente com as decisões judiciais, fazer com que o presidente da República trabalhe. O grande problema do Brasil é hoje que nós temos um presidente da República que passa 24 horas por dia falando para 10, 15% da população, que são os seus militantes. Sem dúvida, senador, o tema é muito urgente, afinal, milhares de pessoas morrem com essa doença todos os dias. Muito obrigada por sua participação hoje aqui, todos nós agradecemos. Liberamos então o senhor, senador, que daqui a pouquinho começa a comissão. Obrigado. Né, começa a comissão lá da CPI da Covid. Vamos